hoje nós vamos falar como a gente conseguiu ficar junto 18, quase 19 anos. Não é? Então vem com a gente. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou o Leandro. E hoje a gente vai falar sobre como a gente conseguiu ficar junto 18, quase 19 anos. Antes de mais nada, deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal, porque assim você ajuda muita gente. Bom, para começar, a gente teve filho muito cedo, né? A gente teve filho muito cedo, com 18 anos a gente já tava com o nosso filho mais velho aí, o Luan. E não foi uma fase muito fácil, né? Realmente a gente teve que amadurecer muito cedo. E isso implica em muitas dificuldades também para um casal muito jovem com responsabilidade tão grande. É verdade, a responsabilidade bateu na porta e a gente foi obrigada a amadurecer muito rápido. Depende muito de cada um como leva tudo, né? Eu, no meu caso, minha mãe me ensinou a ser mais independente, então ela falava, não, você teve o filho cedo, eu te ajudo, mas vocês vão criar. Então, da mesma forma a gente teve muita ajuda dos nossos pais, porém, a gente criou, a gente deixava de sair para ficar com ele. Então, assim, a gente foi obrigado a amadurecer muito rápido. Só que nesse meio, a mulher acaba amadurecendo, geralmente, acaba amadurecendo mais rápido que o homem, né? Então, claro que quando num casamento, a gente se junta, pessoas em culturas diferentes, né? Então, ele tinha costumes diferentes na família dele e eu tinha costumes nos meus. Tanto que eu me apaixonei pela família dele quando eu fui na casa dele. A gente ia tomar café, era aquela coisa assim, cortava o pão de sal, eu adorava isso. Cortava o pão de sal sem pratinho, era todo mundo falando alto, sabe? Aquela brincadeira de dar tapa na cabeça, aquela coisa meio brutona assim. E eu adoro isso, né? Porque a família do meu pai era assim, só que a da minha mãe já era mais assim. Era de pratinho, tem que ter sempre uma xícara para tomar o café, nunca no copo. Hoje, a gente fala alto, na nossa família que a gente construiu, a gente fala alto e come no pratinho. Então, assim, acaba que tem a união do que a gente gostava um do outro quando a gente se conheceu, né? É verdade. A gente foi unindo as coisas que a gente gostava um no outro e, claro, assim formamos a nossa família, assim como os nossos filhos vão formar deles, né? Eu acho que é muito importante a gente passar por essa fase de conhecer a família um do outro, até respeitar, né, os costumes das famílias. Os costumes, né? E eu diria os limites também, né? Limites. Respeitar as diferenças, né? Que elas existem. Construir a partir daí. O que é difícil pra mim, às vezes não é difícil pra você. E construir aí, a partir daí, uma relação de respeito no casal. Sim, mas isso é questão também de tempo, isso levou tempo pra gente poder chegar até aí, né? Nós casamos muito jovens, então essa juventude, quando a gente casou, a gente queria sair do trabalho e ir para um barzinho. Aí a gente esquecia, ia pro barzinho, esquecia de avisar um pro outro, ficava tarde, quando vê, oi, você não vê onde você tá? Aí tô aqui tomando uma cerveja, já vou pra casa. Então, assim, essas coisas existem muito nos primeiros anos de relacionamento, né? E a gente precisa de um espaço, claro. Às vezes o homem de um futebol na semana, né? Que tinha às vezes o futebol, lembra? Futebol, claro. Aí eu lembro até que as meninas fizeram, as namoradas, porque a gente tinha um grupo de amigos, né? E as meninas inventaram futebol na quarta. Não, na verdade não foi uma invenção, foi assim. A gente jogava bola. Chegava um determinado momento, depois de 2 horas da pelada e tal, as mulheres começavam a ligar pra gente. Então a gente teve a brilhante ideia de por que a gente não fala com elas pra ver se elas jogam futebol feminino? Porque aí, depois do futebol, a gente já colava do lado no bar, aí a gente podia tomar uma cerveja, conversar e tal entre amigos em paz, enquanto elas estavam jogando. E isso deu muito certo pra um bom período, foi muito divertido. E a gente ficava até altas horas lá. Né? Porque reunia, né? Depois elas reuniam também e estavam ali, entre famílias e as mulheres, os homens e tal, e a gente interagia legal, os casais ali. Isso também, né, foi pouco a pouco a gente foi meio que encontrando ponto de equilíbrio, né? Mas tinha o dia que eu ia com as meninas, passava o dia com as meninas também sozinho, então assim, cada um tem que ter o seu momento. A gente uniu esse momento, mas foi gostoso e foi uma vontade que nós tivemos.
Agora, eu entendo que cada um tem que ter a sua individualidade também dentro de um relacionamento. Isso é muito importante, né? E da mesma forma, como a gente falou aqui, os costumes têm que ser respeitados e têm que ser introduzidos na vida desse novo casal devagar, sabe? Com respeito. E compreender que para cada um pensa de uma forma diferente. Isso tem que ser entendido. E depois, a individualidade de cada um tem que ser respeitada, né? Tem que ter tempo para os dois, mas também tem que ter tempo para si mesmo ou para os amigos. Um dos pontos muito importantes que a gente tem que falar é o financeiro. Isso é um ponto muito importante que Sim, acaba com os casamentos. No nosso caso, nós também, por sermos muito jovens, nós não tínhamos muito essa coisa definida e isso atrapalhou muito a gente. Isso causou muitas crises entre nós como casal, porque cada um tinha uma vida financeira separada e isso não funciona. Eu respeito as pessoas que conseguem. Tem gente que esconde o dinheiro da mulher, a mulher até esconde o dinheiro. Eu já soube disso e isso é muito comum, infelizmente. A mulher esconde o dinheiro do marido, o marido esconde o dinheiro da mulher, mas no nosso caso não era nem esconder. Era que não tinha, por exemplo. Porque a gente gastava. Eu na minha cabeça, eu podia levar, eu tirava do aluguel, aquilo, uma coisinha aqui, e eu podia gastar meu dinheiro. E faltou muita educação financeira também. Faltou. E isso foi um ponto muito importante. Nós falhamos como casal e financeiramente por estar por passar por esses desacordos financeiros, né? E enquanto nós não enxergamos que nós tínhamos que somar o que nós ganhássemos e repartir os gastos e ter junto as despesas e a receita para que nós pudéssemos dar andamento e pagar as nossas dívidas, então a coisa não andava. E isso era sempre motivo de desacordo entre nós dois. Isso era muito forte. Então, isso foi mais um ponto que a gente teve que enfrentar para poder conseguir estar junto todo esse tempo, porque, gente, o financeiro, ele atrapalha muito a vida de um casal. Inclusive, quando a gente se uniu novamente, a gente conseguiu comprar uma casa. Eu tinha, na época, 24 anos, quando a gente comprou a nossa casa. A partir do momento que a gente uniu as nossas contas, uniu tudo e respeitamos a individualidade, tudo isso que a gente já falou, a nossa vida começou a andar, começou a fluir as coisas, entendeu? Você deixa de discutir muito e simplesmente age com naturalidade, as coisas vão surgindo para você. Compramos uma casa com 24 anos, a gente ficou muito feliz. A gente foi a primeira conquista que a gente teve, né? Claro que depois teve um Fusca velho. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Um Fusquinha velho, uma motinha, né? Uma motinha dois tempos. Isso, aquela coisa que vai fedendo fumaça pra casa, né? Que você para no sinal assim, ó. E fala, pera um pouquinho que eu tô arrumando o ponto do carro. Então, muita assim, coisa. Passamos por isso, mas a gente venceu tudo e agora a gente continua lutando, né? E bom, pra estar junto 18 anos e que nós vamos cumprir 19, o que eu podia dizer é que entre indas e vindas, incertezas, erros e acertos, é muito importante e talvez o ponto mais importante é o respeito entre um e outro. Mesmo que seja brigas existem, desavenças existem, desacordos existem, mas o mais importante é o respeito entre um e outro, respeitar a opinião, respeitar cada indivíduo como é e querer estar juntos, querer compartilhar as coisas com a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Não competir entre vocês, entende? Não, isso não. Porque não existe competição entre o casal, gente, por favor. Isso é uma união, isso é para vocês somarem força, não se compete, sabe? Aqui em casa, ele é tão bom em um monte de coisa, mas tem coisa que eu sou muito boa e ele não é. Então, por que a gente está junto? Para unir isso, temos que entendeu? somar. A nosso favor, a nossa vida. Então, isso poxa, quando vocês ficaram juntos, a gente pensa, o que era gostoso?
sabe? Quando vocês estavam juntos, né? Porque ali naquele momento, aquele primeiro momento, vamos dizer assim, né? Sim. Você tem respeito, você tem resiliência, você ama o jeito do outro. Quando você passa a morar junto, você critica, né? Então é natural, porque você se acostuma com aquilo, né? Tudo que a gente se acostuma, a gente passa a criticar, né? Ou reclamar. Então, assim, um pouquinho de paciência, pouquinho não, muita não. Bastante paciência. Tem que ter Comigo não, porque paciência. eu sou de boa. É. Eu sou uma gracinha. Ah, é. Paciência, resiliência. Eu sou super fofa, não tem nada disso. E- Eu brinco aqui em casa porque eu falo assim, minha filha brinca também, que eu falo que eu sou perfeita, né? Ela fala, todo mundo tem problema, filha, todo mundo, ninguém é perfeito, só a mamãe. Aí ela mãe, esqueci, só você, né? Sim. Então, E é o que eu costumo dizer é que você tá junto com a pessoa e que você muitas vezes está apaixonado pela pessoa ou você ama a pessoa e você tem que saber, não é se você ama e você está de acordo com o lado positivo dela. Você tem que saber se você suporta os defeitos dela e enfrentar o que possa aparecer. é verdade, porque você, a qualidade todo mundo aguenta, né? E os defeitos? E os defeitos? Se os defeitos de uma pessoa insuportável de você desde o começo, você pode saber Que a coisa... que vai piorar depois. Então, assim, a paciência nesse sentido é bem... Porque isso é da pessoa, cada um tem o seu jeito. No estresse ou na alegria. Claro. E tem certas coisas que eu falo, não vão mudar. Né? Igual algumas coisas eu falo assim, você não mudou. Eu mudei, eu aceito os seus defeitos, entendeu? Então a gente já teve indas e vindas, a gente passou por muitas crises, né? Igual eu falo, do 5, do 7, do 10. Essas crises A gente dos passou anos. por tudo e às vezes a gente fica distante, só que, claro, a gente procura pensar bastante na resiliência, porque um relacionamento não é só coisa linda todo dia. O mais importante, a gente já falou sobre o respeito, paciência, e entre resiliência e várias coisas, mas o ponto alto é o carinho, é o amor que tem que existir entre o casal, não é verdade? Verdade. E com o amor você consegue atingir o máximo e estar junto da pessoa que você gosta de verdade e constrói uma vida do lado dela. Então isso eu acredito que foi o que manteve a gente nesses 18, quase 19 anos juntos. Né? E nos permite estar juntos, enfrentando as coisas juntos e querendo crescer juntos e ficar velhinho juntos, né? A gente é um casal mesmo, né? É bom. É isso então. Bom, então eu desejo para vocês que sejam muito felizes no relacionamento de vocês. Espero ter ajudado um pouquinho. Na verdade, vieram muitas coisas na minha cabeça para falar sobre esse assunto, porque é muito amplo esse assunto, né? A gente tem inúmeros assuntos a falar sobre isso, mas se alguém quiser deixar alguma dica aí no comentário, pode deixar que a gente fala um pouquinho mais, que é pra somar. É pra somar, né? Isso. Então, agora você me dá um beijinho. Que é meu beijo, né? Besar. É besar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem algum assunto novo, vocês podem deixar aqui nos comentários para nós, que nós vamos providenciar para vocês. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.